do Senhor, igreja? Amém. Quem está feliz aqui? Amém. Onde estão os homens? Aleluia. Agora está claro, não é? Agora está ainda homens posicionados. Aleluia. Homens de valor. Mas nesta noite eu vou trazer uma palavra não só para os homens, mas para toda a igreja. Amém. Tu que vieste aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Então, eu estou muito feliz, eu quero agradecer ao pastor Radon, ao pastor Juarez, pelo convite aqui, juntamente com toda a sua equipa, toda a sua liderança, toda a igreja, e que é um prazer e uma honra também poder participar deste momento. E também agradecer ao grupo de louvor, que presença de Deus. Obrigado por nos levar à presença, a entrar no Santo dos Santos, com esta graça, com este favor. Obrigado. Obrigado a toda a igreja por nos receber. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite de viragem na tua vida. Aleluia. Sabem porquê? Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, ela não volta para trás para cima. Eu tenho a certeza que ela hoje vai encontrar pouso no teu coração e te transformar. Eu tenho uma palavra que está no livro de Daniel. E vamos abrir no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler estes 10 versículos. Eu queria ler, se eu puder ler aqui, e toda a gente acompanhar comigo. Se não, também pode abrir a sua Bíblia. Fica à vontade. Então diz assim a palavra do Senhor: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora o rei decrete assim essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas e que não pode ser revogada. E o rei Dário assim assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, diga comigo, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, e com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Pai querido, nós nesta tarde, nós entregamos, Senhor, este culto ao Senhor, tudo aquilo que já foi entregue, de adoração, em oferta, em louvor, em clamor. Nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, a Ti, Senhor, também neste momento da palavra. E, Senhor, que seja a voz de um homem, mas que seja a Tua palavra, Senhor, a tocar os corações. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a mudar vidas e a transformar, Senhor, circunstâncias.
Senhor, nós te entregamos este momento que o teu Espírito fala através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o título da minha mensagem de hoje é tempo de marcar a diferença. É tempo de marcar a diferença. Eu fui convidado hoje para falar para homens e eu sei que os homens eles precisam se posicionar para quê? Para marcar a diferença. Chega de ser como todo mundo. Estes dias eu estava a ver na internet e veio um livro assim: você não é todo mundo. E é isso, você não é todo mundo. Um cristão não pode agir como todo mundo. Um cristão tem que se posicionar diante de Deus, debaixo de princípios, debaixo de valores que o reino traz para nós. Nós não vivemos debaixo do reino do mundo. Nosso reino, a nossa obediência tem que ser ao reino de Deus, em primeiro lugar. E foi isso que nós encontramos na vida de Daniel. Nós olhamos para Daniel e vimos um homem que se posicionou diante de uma circunstância onde toda a gente se curvou, onde toda a gente obedeceu. E sabem, Daniel não era um homem qualquer. Daniel era um homem que estava a supervisionar 120 líderes de 120 províncias. Havia 120 províncias que estavam a ser lideradas e Daniel, juntamente com mais dois, que eram três faziam essa supervisão, e ele liderava essa. E ele era tão, digamos, falta uma palavra agora. Ajuda-me a pregar. Tão sábio, ele era tão excelente da forma como ele conduzia as coisas, que o rei disse assim: não, eu tenho que colocá-lo à frente de tudo. Este homem é algo que a gente não consigo encontrar aqui ninguém como ele. Isto porque no versículo 4 nós vamos ver assim: ele era leal, ele era responsável e digno de confiança. Então nós, quando olhamos para estas características vêm de descobrir caráter. Estas características revelam o caráter de Daniel. E sabem, ele destacou-se por causa do seu caráter. Homens posicionados vão se destacar por causa do seu caráter. E sabem, Daniel passou a ser odiado porque ele era excelente e as pessoas começaram a odiar, a ter inveja. Porquê? Não era por aquilo que ele tinha, era por aquilo que ele carregava, era por aquilo que ele era. Sabem, eu sei que muitos de nós aqui já passaram por situações de inveja, onde fomos perseguidos, onde fomos caluniados, principalmente no trabalho, é ou não é? Quem aqui já foi perseguido no trabalho? Quem aqui já foi caluniado no trabalho? E tu até dizes assim: mas porquê? Eu não fiz nada. Sempre que eles precisam, estou lá, eu faço o meu melhor, eu não falo nada. Como é que é isto? Quem se identifica com isso? Diga amém. Amém. Sabe, é uma realidade. Isto porquê? Porque o inimigo não trabalha no homem mau, no homem perverso. O homem perverso não existe, ele está aí. Ele é manipulado pelas trevas. E as trevas sempre vão atacar quem está na luz. E ele consegue perceber quem é luz. No momento em que tu entras em algum lugar, no momento onde tu trabalhas em algum lugar, tu és luz. Então ele vai destacar alguém para te perseguir. Ele vai destacar alguém para te acertar. Desculpem às vezes o meu português, que é mesmo assim, mais direto, não é? Para te acertar, é mesmo. E sabem uma coisa? Eu quero te perguntar isto: qual é a tua atitude diante do teu trabalho? Como é que tu te posicionas no teu trabalho? Será que tu te posicionas com desleixo, com indiferença? Ou tu és um homem de compromisso, de responsabilidade? És alguém fiel? Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Fazer tudo
como para o Senhor e não para os homens. É assim ou não é? Está lá em Colossenses 3:23. Fazer tudo para o Senhor. Tu não estás a trabalhar para o homem, estás a trabalhar para o Senhor. Então é isso. Daniel não estava a trabalhar para o rei, ele estava a fazer o melhor porque ele queria honrar a Deus. A forma como tu trabalhas, como tu te posicionas, escuta o homem, mulher também. A forma como tu te posicionas no teu trabalho diz muito sobre ti. Diz muito sobre ti. Faz para Deus e Ele vai te honrar. Amém? Mas no momento em que tu começas a marcar a diferença, começas a ser perseguido. Foi assim com Daniel, é assim connosco. E sabem, e todos os homens que praticam justiça, nós vamos à Bíblia, todos os homens que praticam justiça, todos os homens que temiam o Senhor, eles sofreram perseguições e invejas. Olha o Davi. Davi servia o rei Saul, Davi fazia o melhor. Começou a ser perseguido porque é por causa da inveja. E assim é com cada um de nós. As histórias repetem-se com cada um de nós. Porquê? Por causa do caráter. É por causa do nosso caráter. E caráter é o principal motivo de quem é odiado e invejado. É o caráter. Se tu és excelente no que fazes, prepara-te para ter inimigos. Vira para a pessoa que está ao teu lado com um carinho assim: prepara-te. Prepara-te. Os inimigos estão aí. Os inimigos estão aí. As pessoas mal intencionadas e interesseiras sempre vão odiar quem pratica a justiça. Sabe o que é que me fascina em Daniel? Ele se recusou a fazer o que desagradava a Deus. Isso é caráter. Quando nós nos recusamos a desagradar a Deus. Ele foi fiel mesmo quando em risco a sua própria vida. Qual é a nossa reação quando estamos no meio da maioria? Quando nós estamos no meio da maioria que está a fazer a coisa errada? Qual é a nossa reação? Qual é a tua reação quando estás no meio da maioria a fazer a coisa errada? Nós somos crentes como Daniel, que se posiciona. Homem, tu te posicionas, ou nós somos daqueles crentes camaleão? Sabe como é que é o camaleão, não é? Ele se adapta, ele se conforma. Conforme o ambiente, ele vai mudando. Ele vai mudando ali. Sabe? Como é que tu te posicionas quando alguém está a falar mal de alguém? Alguém está a falar mal do irmão? Está a falar mal do pastor, não é? Aqui ninguém fala mal do pastor, pois não? Fala a verdade, não. É o caráter. Falar mal do pastor, falar mal da igreja, criticar isto. Como é que tu te posicionas? Tu entras na roda dos escarnecedores ou tu te posicionas? Irmãos, quem cala consente também. Posiciona-te. Homens posicionados. Jovem, como é que tu te posicionas no ambiente onde és tentado? Pela bebida, pela droga, pelo sexo, às vezes tudo facilitado. Como é que tu te posicionas? Estou a falar muito abertamente, porque é mesmo assim. O mundo está aí e é mesmo assim. É ou não é? Estamos aí. Como é que tu te posicionas quando a maioria adere? A maioria diz: como é que tem isso? É normal. O que importa é ser feliz. Ser no teu coração. O que importa é que te sintas bem. Deixa lá isso. Deus é amor. Deus é amor, Deus perdoa. Deus é amor. Irmão, a verdade é que Deus ama toda a gente. Deus ama o mais pecador dos homens. Deus ama. Mas a pergunta aqui é: e nós amamos o Senhor? A pergunta não é se Deus nos ama, é se nós amamos o Senhor. Porque Deus ama o pecador, e o pecador, se continuar no pecado, ele vai para o inferno. Deus vai mandá-lo para o inferno. Continua a amar. A pergunta é: e tu? Qual é a tua posição? Tu amas o Senhor? Como é que tu te posicionas diante das circunstâncias? Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: eu tenho uma palavra para ti. Marca a diferença.
É tempo de marcar a diferença. Estás pronto para sofrer a pena? Estás pronto para ser rejeitado? Estás pronto para ser criticado? Estás pronto para ser caluniado? Estás pronto para ser perseguido? Ninguém diz amém, mano, porque ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas sabem? Mas Jesus lançou essa profecia, vou chamar a profecia sobre nós assim, e aquele e meu nome, bem-aventurados sois vós, quando em meu nome sereis perseguidos, sereis mal, né? A falar mal, todo mal contra vocês. Felizes! Nós temos que nos alegrar. Porquê? Porque grande é a recompensa. Porque grande é a recompensa daquele que age dessa forma. Amém? Amém. Estás pronto para obedecer a Deus? Estás pronto para marcar a diferença? Eu quero falar rapidamente de 3 coisas que nós aprendemos com Daniel. Para quê? Para marcar A diferença. marcar a diferença. E a primeira coisa que nós aprendemos foi lá no versículo 4, que diz: Daniel era um homem leal, responsável e... já se esqueceram? Leal, responsável e digno de confiança. O que é que eu peço para repetir? Porque a gente vai interiorizando. Leal, responsável e digno de confiança. O que é isso? É ser íntegro. Diz comigo, ser íntegro. Eu preciso ser íntegro. Amém, precisamos mesmo. Sabe porquê? Porque existe a integridade e existe a hipocrisia. Ou tu és íntegro, ou tu és hipócrita. Eu não vou perguntar quem aqui é hipócrita. Sabe porquê que eu não vou perguntar? Porque todos nós somos. Todos nós somos, em algum momento, em alguma forma, em algum lugar, nós somos hipócritas. O que é hipocrisia? O hipócrita é aquele que age de forma diferente daquilo que diz. Aparenta uma coisa, mas não é. Aparenta ser. E ele fala uma coisa e vive outra. Quer que eu diga mais? A hipocrisia é a marca dos religiosos. Eu sei que os religiosos hoje não vieram. Eles ficaram lá. Amém. Não vou dizer onde. Eu quero os longe. Mas sabe, é a marca dos religiosos. Porquê? Porque usam uma aparência, usam uma máscara, usam uma capa. É algo que aquilo que Jesus mais condenou foi a hipocrisia. Eu nunca vi Jesus condenar um pecador. Então o pecador diz assim: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mas aos religiosos ele chamava hipócritas, a raça de víboras. Eu fiquei perplexo, mas porquê a raça de víbora? O que é que a víbora? Pensa, tem alguma coisa a ver com Satanás isto, não é? É cobra. Então fui pesquisar algo assim percebi que a víbora é o expoente máximo da hipocrisia. Porquê? Porque ela se disfarça lá do galho seco, né? Aqueles galhos secos castanhos lá, e fica à espera da presa. Ela passa por ser uma coisa que não é. Para quê? Para atacar e mover a presa, para levar vantagem, para enganar. Então ela engana. Então é a raça de víbora, porque ela engana. Sabem? Há uma passagem de Jesus que me chama muita atenção, aquela passagem que Jesus vai e vai ter com uma figueira e leva os discípulos. E porquê é que ele foi ter com essa figueira? Porque pensou que tinha fruto. Mas a Bíblia diz que não era época de fruto. Sim ou não? Não era época de fruto, e Jesus sabia, os discípulos sabiam. Mas o que é que acontece? A figueira tinha tanta folha, a figueira estava tão ornamentada, que ela dava a entender que tinha fruto, mas não tinha. Então ela aparentava ter uma coisa que não tinha. E Jesus foi lá e disse assim: eu detesto a hipocrisia, nunca mais vai nascer fruto de ti, vai secar. Deixa-me dizer-te uma coisa: a vida do hipócrita, ela é seca, ela é vazia. A vida do hipócrita, ela
ela não dá fruto e não vai dar. Então, irmãos, homens, nós precisamos ter caráter. Nós precisamos deixar a hipocrisia do lado. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos falar uma coisa e cumprir. Eu estou aí às 6 horas está lá. Se não está, pega no telefone, liga e avisa. Não é no outro dia, não pude. O que é isso, irmão? Seja homem de palavra. Se diga que faz uma coisa, faz. Sim, sim. Não. É palavra. Nós precisamos ter caráter, ser leais, ser honestos. Está tudo bem, não está nada. Se não está bem, não está. Procura alguém com quem possas abrir o teu coração. Fala. Como falou aqui sobre o suicídio, nós precisamos falar. Está mal. Procura alguém de confiança, não é? Não é aquele que vai espalhar para todo mundo. Alguém de confiança. Alguém que nós aprendemos a confiar. Então, deixemos de hipocrisia. Deixemos de hipocrisia. Nós precisamos nos posicionar. Só há um caminho para todos nós. Somos hipócritas. Pergunta qual é? Arrependimento. Sabe o que é que João Batista disse? Hipócritas, a raça de víboras, mudem as vossas ações. Mostrem pelas vossas ações que se arrependeram. Está lá, Mateus 3, 7 e 8. Mudança de comportamento e atitude. Nós precisamos ter esse posicionamento. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser generosos e cumpridores. Sermos honestos. Mesmo que sofremos algum tipo de pena por causa disso. Às vezes a pessoa é uma mentirinha. Foi só para me proteger. As pessoas mentem-se para proteger. Irmãos, aquilo que Deus mais preza é a integridade. É o caráter. Porquê? O que é a integridade? A integridade é a qualidade de ser coerente. É a coerência entre aquilo que falamos e o que fazemos. A integridade, ela envolve agir de acordo com os valores, princípios e convicções, mesmo quando isso não nos traz vantagens imediatas ou quando ninguém está observando. Porque a palavra íntegro significa inteiro, completo, pleno. Integridade, ela vai refletir o nosso caráter. Resumindo, só para nós perceber esta diferença, porque às vezes há uma bagunça de caráter e íntegro, é a mesma coisa, há aqui uma confusão, sabe? Só para nós perceber um pouco mais sobre isso. Caráter é quem eu sou. Integridade é o que eu faço, mediante quem sou. Por exemplo, o que é caráter? É alguém com sólidos valores éticos e morais, ou seja, o que somos, aquilo que está dentro de tudo que nós somos. Somos verdadeiros, somos honestos, somos fiéis, somos cumpridores, somos generosos, ou não. Podemos ser mau caráter, desonestos, podemos ser mentirosos, falsos. Isso é mau caráter, não é? Mas existe o bom e o mau, ou seja, caráter fala de quem nós somos. Integridade fala do que fazemos quando somos postos à prova. Sabem? É a coerência entre o que somos e o que fazemos. Ou seja, o íntegro não diz só o que é, ele faz exatamente o que diz ser. No momento em que o seu caráter é provado, ele se posiciona. É na prova que nós vamos ver se a pessoa é íntegra ou não. A pessoa pode dizer assim: não, eu sou verdadeiro. Mas quando estás diante de uma possibilidade de mentir, aí vamos ver a tua integridade. Aí vamos ver se realmente és íntegro ou não. Vocês não estão a entender? Então, é na prova que nós vamos ver se a pessoa é íntegra ou não. Não é só palavras, é nas ações.
é nas ações. Sabem? A integridade, ela mantém o nosso caráter intacto. Pessoas íntegras são as que melhor representam Deus nesta terra. Porquê? Porque Deus é íntegro. Deus Ele é coerente, Ele age de acordo com o seu caráter. Ele sempre age de acordo, porque Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo. Então Ele age de acordo, sempre com o seu caráter. Isso é integridade. E sabem, quem anda em integridade anda debaixo da proteção de Deus. Por isso que é importante nós sermos íntegros. Que às vezes nós não percebemos porque é que muita coisa nos acontece. Porque é que a nossa vida anda sempre à cambalhota. E sabem, às vezes a integridade é o que vai acontecer. A Bíblia diz, Provérbios 10, 9. Vou pedir para abrir, por favor. Provérbios 10, 9. Diga só aí um amém quando ler água. Amém. Está fresquinha. Quem anda em integridade anda em Segurança. Diz comigo, anda em Segurança. quem segue caminhos tortuosos será exposto. Então, a integridade ela traz para nós a segurança do próprio Deus. Sabem, há uma passagem lá em Ezequiel 14, 20 que diz assim: olha, eu não vou poupar ninguém. Deus está a falar através do profeta assim: eu não vou poupar ninguém. E se estivesse aqui Noé, e se estivesse aqui Daniel, e se estivesse aqui Jó, só eles eu pouparia por causa da sua integridade. Nem os filhos deles se salvariam. Olha lá, Ezequiel 14, 20. Sabe? Porque a integridade ela traz segurança para a nossa vida. Ela traz a proteção de Deus. Deus assim: olha ali o meu servo, ele é íntegro. Olha ali o meu servo. Olha ali Noé. Deus ia destruir a terra. Olha ali Noé. Não posso. Ele é íntegro. Não posso. A integridade. Homens, nós precisamos ter caráter. Nós precisamos ser íntegros. Amém? Amém. Integridade é uma decisão. Ninguém aqui nasceu íntegro. Ninguém aqui nasceu fiel, nasceu justo, nasceu verdadeiro. Não é? Ninguém, é uma decisão. Um cristão deve decidir viver debaixo desses valores éticos e morais, esses princípios da palavra. Olha para Daniel. Daniel ele decidiu ser íntegro. A Bíblia fala lá em Daniel no capítulo 1, versículo 8, que ele, quando trouxeram lá os manjares do rei, a Bíblia diz lá que ele decidiu não se contaminar. Está lá, podemos abrir Daniel 1:8, por favor, só para a igreja acompanhar. E ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes dá. Então a integridade ela parte de uma decisão. Eu quero que esta tarde os homens saiam daqui decididos a deixar a hipocrisia e a ser íntegros e a viver de acordo com o nosso caráter, porque aquilo que Deus mais preza na vida de um cristão é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Romanos 8:29, semelhantes ao seu Filho. Isso fala de caráter. Quando é semelhantes a Jesus, não tem a ver com agora vou deixar crescer a barba, o cabelo, não tem nada a ver com o físico, é com o seu caráter. Esse é o maior desejo de Deus para a vida do cristão. É que o nosso caráter seja transformado de acordo com o Senhor. Aleluia. Vamos para ali para bater isto. Daniel ele não se escondeu. Daniel ele não se envergonhou. Ele não mudou a sua conduta para agradar as pessoas. Sabem, muitas vezes nós vamos ser convidados e aliciados para fazer outras coisas, para nos afastar dos caminhos de Deus. Nós vamos ser convidados para nos afastar da casa de Deus. Tanta coisa. Né? Há muita gente que põe como prioridade outras coisas em vez de vir à casa de Deus. Vou ver futebol. Vou a uma festa de anos. Eu não estou a dizer que é errado ir ver futebol numa festa de anos, mas qual é a nossa prioridade? Um homem
está diante de Deus, um homem que quer servir a Deus, a prioridade é estar na casa de Deus. Não ouvi, só ouvi um amém. A prioridade é estar na casa de Deus. Depois vai ao futebol, depois vai ver, lá vai à festa de anos, vai jantar com a família, mas primeiro vem à casa de Deus adorar o teu Deus. Nós precisamos ter essa consciência, igreja. Nós precisamos ter essa consciência. Hoje, agora vem no frio, pastor, está frio. Veste o casaco, irmão. Pastor, quando eu cheguei aqui, passei na tarde no verão. Ainda estou a aproveitar, queimar os últimos cartuchos, né? Aproveitar. Então, bora lá ser íntegro. Outros exemplos de homens íntegros: Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram se curvar diante da estátua, ainda que para isso os levasse à fornalha. José do Egito, quando foi lá aliciado lá pela mulher de. Não sei o nome dela, a Bíblia não diz o nome dela, não é? Uma patife, não é? A mulher da patifaria, quer fazer lá aquela patifaria lá? Não sei, mas eu sei que ele decidiu não fazer. Ele decidiu não fazer. Era fácil fazer, não é? Ninguém vê. E até vou ter benefícios com isso. Deixa-me te perguntar, onde é que está o teu caráter, a tua integridade em tu fazeres aquilo que dizes que és? Bora lá, igreja. Bora lá, homem. E nesta noite falar para homens. Bora lá, homem. Sermos, ainda que tenhamos que renunciar, ainda que tenhamos que, como diz o apóstolo Paulo, desmorrar o nosso corpo. Bora lá se posicionar. Sabem, um dos homens que mais me fascina na Bíblia, tem pouco texto lá sobre ele, mas é o homem que mais me fascina na Bíblia. É José, não o do Egito. Quem é que eu estou a falar? José, o pai de Jesus. Que tipo de pai entregaria um filho a alguém para cuidar? Deus entregou o seu próprio filho nas mãos de um homem. Porquê? Porque a Bíblia diz que ele era íntegro. A integridade é o maior requisito que Deus busca no homem para confiar alguma coisa nele. Ele confiou a vida do seu próprio filho, porque Jesus ele foi cuidado, ele foi ensinado. Acham por quem? Quem é que tinha essa responsabilidade? Era o pai. Era o pai que estava ali. Como a irmã falou aqui, falou do pai dela. É o pai a nossa responsabilidade de sacerdote, guiar os nossos filhos, conduzir, dar destino, dar direção, dar limites. É isso que nós temos feito, pais. Destino, direção, limites. Nós precisamos ser íntegros. Sabem, a integridade nos mantém na presença de Deus. Alguém aqui já leu o Salmo 15? Vamos ler o Salmo 15? Quem vem aqui para ler a Bíblia também? Amém. Então vamos ler o Salmo 15. Tem 5 versículos, é rápido. Bora lá para o pessoal da mídia a trabalhar. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Isto é uma pergunta. Quem pode? Quem é? Quem leva uma vida? É que não ouvir. Quem leva uma vida? Os homens com força. Quem leva uma vida? E pratica a justiça. Quem do coração, e agora vai ver, vamos ver o caráter agora das pessoas que são íntimas, que praticam aquilo que falam. Quem do coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável, posiciona-te, homem. Tem conduta reprovável? Nós temos que nos posicionar. Honra os que temem ao Senhor. Honra aqueles que temem a Deus. Honra os teus líderes, os teus pastores. Honra. E cumpra as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quando dás a tua palavra, não cresce, não voltes atrás. Ser fiel.
Versículo seguinte. Já acabou? Não viu? Irmãos, pensaram que tinha acabado? Não, tem mais. Irmãos, isto é sério. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será. Jamais será. Então queres permanecer na presença de Deus? Não. E eu quero dizer que a palavra diz: não vais ser abalado. Nós precisamos ser íntegros. Precisamos ser íntegros. Queres agradar a Deus? Vive em integridade. Provérbios 11:20, vou abrir também. Provérbios 11, não é salmo, Provérbios 11:20. Isso mesmo. Obrigado. Os perversos do coração são detestáveis pelo Senhor, mas Ele. Então Deus quer que faz o Senhor? Você quer alegrar a Deus? Aleluia. Então, bora lá viver em integridade. Amém? Amém. Então, esta é a primeira coisa que precisamos para marcar a diferença. Ser. Segunda coisa que precisamos para marcar a diferença, está lá no versículo 10, quando Daniel ouviu, o que é que ele foi fazer? Foi para a sua casa fazer o quê? Fazer o quê, igreja? O que é que nós menos fazemos? Viu isso? Ninguém vai marcar a diferença se não for um homem ou uma mulher avançada. Grandes homens de Deus da atualidade fizeram diferença, eles têm uma coisa em comum. Sabem qual é? Oração. Estava a ler sobre David Paul Yong-Shu, não sei se os irmãos aqui conhecem. Ele faleceu há 3, 4 anos atrás. Ele plantou uma das maiores igrejas do mundo, acho. Irmãos, naquela fase em que ele escrevia o livro, era a maior igreja do mundo. Então, ele fala que muitas vezes, muitos pastores se reuniam e iam lá para ver o que estava acontecendo. Ele queria qual o segredo. Qual é o segredo da igreja crescer tanto? Eles foram lá. E sabe o que é que aconteceu? Eles foram lá e o homem muito simples assim: vocês querem saber o segredo? Bora lá. Vamos ali para aquela salinha. Então foram lá para a salinha. Vamos orar por 1 hora. Começaram a orar. Então lá, pastores da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, do América do Sul, todo mundo. Começaram a orar, passaram 15 minutos, 20 minutos. Lá estavam alguns, barriga para lá, olhar para lá, olhar para lá. E o pastor dele ficou furioso aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eles lá, 5 da manhã a igreja está cheia agora. 5 da manhã está lá cheia agora. Eles antes de ir para o trabalho, primeiro vão orar. Vão orar. Certa vez ele conta, pastor, ele conta que estava, atrasou-se, através da nossa baterista. Ele atrasou-se para o culto e a sogra dele ligou-lhe. A sogra dele ligou e disse assim: mas, assim, o que é que se passa? E eu atrasei-me aqui e tal. Assim, olha como os irmãos já estão aqui a comentar que o Senhor está a desviar. Tão forte é a cultura da nossa alma. Sabem? Homens que fazem a diferença, homens que marcam a diferença, precisam orar. Uma igreja que vai fazer a diferença precisa orar. Sabe, esta nação vai viver um avivamento, mas ela vai viver um avivamento, não vai ser de espetáculo, de igrejas que fazem espetáculos, que fazem shows, não. Vai ser quando homens e mulheres dobrarem o joelho no coração. Vai ser quando homens e mulheres
e entre no lugar do arrependimento. E sabem, Daniel tinha esse hábito de orar. 3 vezes por dia de orar. Para ler o Shu, o livro de Shu, ele tinha esse mesmo hábito. Ele orava 1 hora de manhã, 1 hora a seguir ao meio, 1 hora à noite. Se calhar escolheu-se Daniel, não sei, mas era a forma dele. Sabem, as pessoas que oram no secreto, elas sempre serão recompensadas. Mateus 6,6, que é que diz? Entra no teu quarto e ora, porque Deus vê. E no secreto, não é? Deus vê e Ele te recompensará. A tua recompensa é dada a quem? A quem ora. Mas não nada acontece na minha vida. Bem, a única coisa que tu vais fazer é pedir oração aos outros. Não é, papai. Amém, não tem nada contra. Pedir mesmo, tenho ali a caixinha de oração, faça o favor. Não sou contra pedir oração. Eu estou aqui para te encorajar a seres tu também a orares. A seres tu também a te posicionares como um homem de oração, como uma mulher de oração. Sabem, a oração é o meio pelo qual nós acessamos o poder, o perdão, a graça de Deus. A Bíblia fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou e o céu deixou de dar chuva. Ele orou e choveu. Sabem, um homem como nós. Então isso nos mostra, e Tiago está-nos a dizer, olha, se Elias fez, nós também podemos fazer. Por que não? O Espírito Santo não está aqui na terra. O Espírito Santo não habita em nós. Então porquê é que as coisas não acontecem? Porque nós não estamos posicionados, igreja. Deixa-me dizer uma coisa. Jesus começou o seu ministério, sabe como? Com oração. Começou o seu ministério, ele foi para o deserto 40 dias. Jejum e oração. A Bíblia fala que houve uma altura que passou a noite toda a orar. Eu duvido que haja aqui um homem e que se levante esse homem que passou uma noite inteira a orar. Que se levante agora, se ele existe aqui nesta sala. Uma noite inteira. Jesus! Mas Jesus até nem precisava que ele era Deus. Pois não! Mas ele era homem e como homem ele se posicionou. Como homem ele se posicionou. Uma noite inteira. Eu nem sei onde está esse versículo, nem gravei aqui, mas há um versículo, vocês pesquisem. Jesus passou a noite inteira a orar. Meu Deus! Jesus ia para lugares desertos, muitas vezes, para orar. A Bíblia diz que, como de costume, quando ele foi para o Getsemane, está lá escrito, como de costume, ele foi para lá orar. A Bíblia diz que Jesus terminou o seu ministério a orar. Orar e interceder. Pai, perdoa-os, que não sabem o que fazem. Então, nós temos um exemplo. Homens que se posicionam, homens que marcam a diferença, são homens que precisam orar. Nós precisamos orar. Acorda aí, teu irmão diz assim: ei, acorda. Tu precisas orar. Tu precisas orar. Será que nós temos o hábito de orar? Quando o homem foi criado, ele tinha o hábito de orar. Porquê? Porque a Bíblia fala que o homem vinha, Deus vinha na direção do dia ter com ele. Oração é comunicar. Orar é falar. Oratória é falar. Comunicar. Adão se comunicava com Deus. Então nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, não para viver uma religião. Sabem? Então nós precisamos criar um hábito. Descobrir o hábito? Pois é. Hábito. Os hábitos passam a fazer parte da nossa rotina diária. Nós precisamos criar hábitos. Segundo os estudos, são precisos 66 dias. Escutem isto. 66 dias para nós implantar um novo hábito. Então eu quero fazer um desafio aqui aos homens. Tens os próximos 66 dias para te posicionar, para orar todos os dias. Escolhe aí. Nem comeces com 10 minutos, com 15 minutos. Mas tu vais ver, se a tua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia, eu não prego mais. Porque a oração tem 2 sentidos: mudar circunstâncias e muda-nos a nós. A oração, ela muda o nosso coração, ela transforma o nosso caráter, porque ela nos revela, através da comunicação com Deus, Deus através da sua palavra vai moldando o nosso coração. Tu quando lês a Bíblia, não é para tu lês uma história ou adquirir informação, não, é para que a Bíblia te possa ler a ti.
É porque a Bíblia te mostra a ti. A Bíblia tem que ser um espelho. Tem que ser o teu espelho. Tu vês assim, não, eu estou todo errado. Eu não estou bem. Isto não está certo. Eu preciso mudar. Eu preciso me posicionar. Amém? Amém. É assim que é. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos criar hábitos. Nós precisamos criar hábitos. Amém, igreja? Amém. O que é um hábito? É uma tendência, é um comportamento que geralmente é inconsciente. Porquê? Porque ela resulta de uma repetição de certos hábitos. É um automatismo, ela já vira uma rotina. Hábito vem da mesma raiz da palavra habitação. Né? Algo que habita em mim. É um hábito. Já está em mim. Está entranhado. Né? Por exemplo, eu tenho um animal de estimação. Chama-se maré. Então vocês vão lá a casa um dia para o lado, não ponham a mão, que ele é bravo. Então o maré, ele habita comigo. Faz parte da minha vida. Ele habita. Então é da mesma palavra. Um hábito é a mesma coisa. As coisas começam a habitar connosco. É como o exercício físico. A gente vai e começa a correr. Olha, vou correr 5 km. Quando a primeira vez corre 5 km, o que é que acontece? No outro dia. É, não é? Mas agora, 1 dia, 2, 3, 4, 5. Um mês. Já não corres 5, já corres 6, 7, 8. E quando paras de correr um dia, já sentes falta. Porquê? Porque virou um hábito. Então, homens, nós precisamos criar o hábito de orar. A oração, ela traz muitos benefícios comprovados pela ciência. Sabia disso? Ela melhora a atenção e a concentração. Ela aumenta a felicidade. Aumenta a concentração. É verdade, são estudos científicos. Pessoas que oram, elas aumentam a quantidade de serotonina e dopamina. Sabe o que é isso? É o resultado da ação dos antidepressivos. É o resultado dessa ação. Por quê? Então, não estou a dizer que agora vai ter que deixar de tomar uma medicação. Não, mas a oração vai ajudar e muito. Sabia disso? Ela descansa mais que o sono. A oração, ela diminui o cortisol, que é responsável pelo stress, para metade. Ela diminui o cortisol para metade. Ela relaxa a mente e o corpo. Temos aqui, quantos aqui já viram uma reunião de oração e saíram assim? Parece que sai a flutuar. Né? Parece que sai. Isso é tudo tão leve. Foi como um peso saísse agora. Né? Nós sermos muito mais confiantes, muito mais seguros, muito mais capazes. É assim, não é? Oração. Né? Ela aumenta a autoestima, ela aumenta a ocitocina. Sabe o que é a ocitocina? O hormônio do amor. Sabe quando tu serves a alguém, quando tu fazes alguma coisa a alguém, a alegria que tu tens no coração de servir a alguém? É o amor, é liberado, esse hormônio é liberado. Ou quando a mulher dá à luz e receber aquele amor de receber a criança nos braços, esse hormônio é libertado no seu corpo. A ocitocina, ela aumenta, ela é aumentada através da oração. Então pessoas que oram marcam a diferença. Pessoas que oram marcam a diferença. Pastor, mas qual é a oração que funciona? Pois é. É isso que nós queremos, não é? É uma oração que funciona. Agora, nós precisamos, às vezes, de ver resultado. Sim ou não? É verdade? Nós precisamos de ver resultado. Qual é a oração que funciona? A oração da fé. Diz comigo, fé. Porque orar por orar, irmãos. Ok, a gente vai orar, mas às vezes vamos a Deus como se fôssemos míseros, coitadinhos, sempre a choramingar com tudo, sempre a lamentar com tudo. E ok, até pode haver esse momento que às vezes a nossa alma está triste, nós precisamos de chorar e chora mesmo. Sim ou não? Mas a oração que funciona é quando tu te levantas com fé. Oração da fé. A Bíblia fala em Tiago que a oração da fé ela vai levantar o doente. Não há oração sem fé, a oração da fé. Pastor, mas como é isso a oração da fé? Jesus vai falar em Marcos 11, 24, e Jesus nos dá aqui uma chave. Marcos 11, 24, vou pedir para abrir. E reparem o que é que Jesus ensina neste texto. Jesus respondeu, Marcos 11, 24.
digo-lhes que, se crerem que já, qualquer coisa que pedirem, lhes será. Irmãos, digo-lhes se crerem que já receberam. Qualquer coisa que pedirem em Aleluia. O que é que isso significa? Significa que quando eu peço algo a Deus, eu tenho que crer que aquilo já é meu. Essa é a oração que funciona. Essa é a oração que funciona. Eu tenho que crer que já é meu. Sabe o que é que isso significa? É como se eu pedir alguma coisa e eu fico, vou falar agora, usar uma metáfora como as mulheres, elas ficam grávidas, não é? É como se eu engravidasse daquilo. Então, eu quando pedir alguma coisa a Deus, que eu saiba que é a vontade dele, eu tenho que crer que já é meu. Não fui eu que disse, igreja, foi Jesus. Foi Jesus que ensinou isso. Crerem que já receberam. Nós temos que crer que aquilo já é nosso. Ah, pastor, porque é que muita coisa nós não recebemos? Porque não queremos nada. Irmãos, Deus não age por pena. Deus não age na terra. Portanto, Deus age por fé. É fé que move a mão de Deus. Jesus, quando entrou, muitas vezes entrava num lugar, ou entrou na terra dele, de Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer lá milagres por causa da incredulidade. Jesus não pôde fazer. Pastor, isso é uma heresia. Como é que Deus não pode? Há coisas que Deus não pode. Pastor, cuidado, o que é que vai dizer? Não pode. Deus pode mentir? Não. Agora aprender. Deus pode mentir? Não. Deus não pode. Às vezes Deus quer fazer, mas não há fé naquele lugar. Então eu oro para que haja fé nesse lugar. Quando nós oremos, nós possamos crer que aquilo que pedimos é nosso. Que aquilo que pedimos é nosso. Já essa fé que move montanhas. E nós precisamos nos posicionar dessa forma. Homens que se posicionam, que oram, e isso leva ao meu terceiro ponto para terminar. Nós precisamos ser gratos. Daniel foi grato. A Bíblia diz que ele foi lá, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Como é que alguém pode dar graças a Deus no momento em que vai para a cova dos leões? Como é que alguém pode dar graças a Deus? Porque eu acredito que ele entrou naquele lugar e ele já dava graças por aquilo que ele recebeu. Pois é. Eu quero te desafiar a pensar dessa forma. Porquê? Porque a palavra graça na Bíblia, está lá no grego, é eucaristeu. Sabe o que é que significa eucaristeu? Todos nós aqui, nós já fomos católicos, não é? A Bíblia diz, vamos à Eucaristia. O que é isso? Dessa palavra, vamos dar graças. E dar graças não é por uma coisa que eu já recebi. Disso eu digo obrigado. Não é dar graças. Dar graças é por uma coisa que está preparada para mim. Eu ainda não a recebi, mas ela está preparada para mim. Vocês não estão a entender? Por isso que Paulo diz assim, em tudo dai graças. Tu podes estar perseguido, mas não destruído. Desanimado. Perplexo, mas não desanimado. Eu nem sei agora os adjetivos, mas é algo assim. Deve estar lá. Se não, vai lá na Bíblia, está lá em 2 Coríntios, vai lá ler. Então, eu quero dizer que dar graças é nós crer, é nós entrar num lugar, porque Jesus nunca agradeceu depois. Jesus sempre agradecia antes. Pai, graças te dou por uma vez ouvido antes de ressuscitar Lázaro. Ele pegou no pão e no peixe e disse assim: Pai, te dou graças. Não agradeceu depois, agradeceu antes. Porquê? Porque algo estava para ser preparado. Então começa a agradecer por algo que está preparado. Nós precisamos de agradecer por algo que está preparado para nós. Começa a agradecer, obrigada porque eu sou mais do que vencedor. Obrigada, estou a passar no vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. Obrigada porque eu sou.
Daniel deu graças diante do decreto de morte, que a nossa gratidão ele revela a nossa confiança. Nós precisamos agradecer. Eu quero convidar para ficar de pé.